Fala aí, galerinha, boa tarde. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça seu like. Vá curtindo e vá compartilhando. Pessoal, se inscreva no nosso canal, tá certo? Assina ali o sininho para receber notificações todas as vezes que produzimos um novo vídeo, ok? Antes de começarmos o vídeo, eu vou apresentar meus livros: Jesus, o Homem que Abalou a Estrutura da Humanidade, Code, SBN, Livraria, e meu mais recente trabalho, Liderança em Foco, ok? Pessoal, é o seguinte, todos esses dois livros foram escritos por mim e pela minha esposa, tá certo? E você quiser adquirir um exemplar, entre em contato, vai ficar aqui na descrição do vídeo meu e-mail, meu WhatsApp, tá certo? Pessoal, hoje o vídeo vamos falar sobre o conflito colombiano, certo? O conflito colombiano está em guerra. A Colômbia sempre esteve contra o narcotráfico, tá certo? A Colômbia sempre esteve em guerra contra o narcotráfico, ok? Então, eu vou trazer aqui à baila desse vídeo um livro muito interessante, tá certo? O livro do Ricardo Vélez Rodrigues, que foi ex-ministro da Educação do governo Jair Messias Bolsonaro, ok? O título do livro é o seguinte, Da Guerra à Pacificação, uma escolha colombiana, certo? Da Guerra à Pacificação, uma escolha colombiana. Pessoal, nesse livro, o Ricardo Vélez Rodrigues, ele faz uma análise sociológica a respeito de todo o contexto social, político, cultural, econômico da Colômbia, tá certo? Nas últimas décadas. E ele, nessa análise, ele demonstra como foi montado esse esquema criminoso de narcotráfico, né? Esse esquema de guerrilhas que cometeram muitas atrocidades, tá entendendo? E hoje estão sendo transformadas em partidos políticos. Isso é um absurdo, ok? Eu vou ler um trecho do livro, tá certo? Eu quero que você preste bem atenção, tá certo? Fica aqui na página 87, ok? E tem como título O Conflito Colombiano, uma guerra contra a sociedade. Vamos lá. Vou ler para você e peço que você preste atenção nesse trechinho do livro. A melhor forma de caracterizar o conflito que afligia os colombianos nas duas últimas décadas do século passado talvez fosse afirmar que era uma guerra contra a sociedade. Não se trataria, em sentido estrito, de uma guerra civil, em que uma parte da sociedade briga contra a outra, ou em que a sociedade se encontra dividida em várias facções que lutam entre si. O conflito no país vizinho era protagonizado por minorias guerrilheiras, narcotraficantes e paramilitares que lutavam entre si e contra as forças armadas, ficando os 40 milhões de colombianos como reféns dessa briga. Aí radicava o dramatismo da situação dos nossos irmãos, no meio de uma guerra que a maioria não queria, mas que lhes foi imposta por minorias de fanáticos e facínoras. É evidente que as causas da guerra que enfrentava a Colômbia tinham raízes de longa data na história do país, mas o sentimento dos cidadãos era o de que a guerra constituía um desastre que desabou sobre as cabeças de todos, ok? Esse aqui é um pequeno trecho do livro, tá certo? Que fica aqui na página 87, ok? Se você quiser adquirir esse livro aqui, é muito interessante, né? O Ricardo Vélez Rodrigues, na sua análise, ele demonstra que esses facínoras, né? Esses supostos guerrilheiros que apenas queriam tomar conta do governo, tá certo? Eles utilizaram de todas as ferramentas, como o terrorismo, né? O tráfico internacional de drogas, etc. E nesse livro, o Ricardo Vélez Rodrigues, ele demonstra categoricamente como foi montado todo esse esquema de narcotráfico dentro da Colômbia, tá certo? Inclusive, ele também demonstra como os Estados Unidos da América combateram e ainda combatem bastante para que não haja desestabilização no continente, né, por conta da Colômbia, tá certo? Então, se você pega aqui o livro do Ricardo Vélez Rodrigues, tá certo? Abre aspas, o Ricardo Vélez Rodrigues, ele enfatiza a participação de alguns partidos políticos brasileiros, tá certo? Nessa questão dessa defesa
desse narcotráfico, tá certo? O Ricardo Vélez, ele é o Ricardo Vélez, ele que afirma, tá certo? No seu livro. No seu livro ele faz algumas afirmações categóricas a respeito da participação de alguns partidos de esquerda do nosso país, né, também do Brasil, na defesa dessas facções criminosas como as Farc colombiana, que é apenas o bando de facínolas que se utiliza do narcotráfico e da venda de drogas internacional para causar instabilidade dentro de um país, tá certo? Então, o Ricardo Vélez Rodrigues ele demonstra essa participação de partidos de esquerda, de políticos, tá certo? Que se dizem aí, já se disseram que não existe homem mais íntegro do que ele no país, tá certo? Eu não vou estar citando nomes aqui, porque senão o YouTube ele corta o nosso alcance aqui do vídeo. Então, é isso aí, pessoal. Acredito que vocês já sabem quem são as pessoas, né? Já sabem quem é o partido, já sabem quem são os políticos, mais ou menos. As pessoas que defendem muito as Farc, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, tá certo? Hugo Chávez, ele tem uma participação imensa, tá certo? Nesse esquema, teve, né? E agora ele morreu, mas teve uma participação imensa no desenvolvimento dessa narco-guerrilha, tá certo? E na questão da expansão também dessa narco-guerrilha. Então você que fica interessado em aprender um pouco mais, entender um pouco mais a situação dos nossos irmãos aí de continente, os colombianos, vá lá, adquira um exemplar do livro Da Guerra à Pacificação, a Escolha Colombiana, do Ricardo Vélez Rodrigues, né? Como eu falei aqui, ele foi ex-ministro da Educação do governo Jair Messias Bolsonaro. E trazendo para nosso contexto, tá certo? O que nós estamos vendo hoje no Brasil? Muitos grupos, né, e organizações criminosas que estão crescendo. Em São Paulo, nós temos um exemplo. No Rio de Janeiro, temos vários exemplos de organizações criminosas que vêm crescendo bastante e que tem influência política, influência social, tá certo? Nós temos que estar bem atentos, porque o Ricardo Vélez Rodrigues, ele fala no seu livro que a Colômbia começou da forma que o Brasil está hoje. Começou dessa forma, tá certo? Foram crescendo essas organizações criminosas, crescendo, e acabou que causaram muita instabilidade dentro da Colômbia, cometeram atos terroristas e etc, certo? Então, muito cuidado, ok? Eu fico muito triste, né? Quando eu acesso a internet, acesso a algumas páginas, até de redes sociais, que vejo jovens, cara, fazendo apologia à violência, jovens fazendo apologia a grupos criminosos, colocando lá o nome de grupos criminosos, dizendo que faz parte dessa facção. Cara, isso não é bom e não é positivo para nosso país, tá certo? As pessoas, parece que se criou uma cultura na América Latina de banditismo, tá certo? O Ricardo Vélez Rodrigues, nesse livro, ele fala também algo muito interessante. Ele fala que os jovens, a média de idade dos jovens que morriam na Colômbia era de 17 anos, tá certo? 17 anos. Um jovem com 17 anos chegar até seus 17 anos e morrer, tá certo? Essa era a grande média dos jovens. E ele dizia que o sonho do jovem na Colômbia era, por exemplo, vamos dizer assim, era se tornar membro de uma facção criminosa, tá certo? Matar pessoas, vamos dizer assim, um exemplo. Ele fala assim no livro, né? Que o sonho dos jovens na Colômbia era dar uma vida melhor às suas mães, mas dá como? Dar essa vida melhor por meio do crime organizado, tá entendendo? Então, o sonho desses jovens era dar uma geladeira para sua mãe, melhorar a vida dela, dar algo melhor, entendeu? Mas tudo pelos meios ilegais, pelos meios que não são positivos, pelos meios que só levam à destruição. Então, jovem brasileiro, jovem colombiano, jovem de qualquer país, não faça apologia a criminosos, não faça apologia a organizações criminosas. Deixe de fazer marketing, deixe de fazer propaganda para associações criminosas. Faça diferente, cara. Faça diferente. Mostre que você é um cara que estuda, mostre que você é um cara que quer algo melhor, que você é um cara que sabe falar em público,
que você é um cara que gosta de ler, gosta de estudar, faça essa apologia, não apologia ao crime organizado, faça apologia que você conhece política, está estudando política, tá certo? Nós temos que mudar a concepção no nosso país, tá certo? Nós temos que mudar a concepção de um jovem hoje no Brasil, tem que estar, quando for jovem, 15, 14, 15, 16 anos, tá fazendo nas redes sociais apologia a crime. Não, vamos fazer apologia a coisas positivas. Vamos lá na sua rede social, coloque lá, li tal livro de política, é muito bom, é assim, assado, ou fiz algo diferente na minha vida, por exemplo, participei de algo social, participei de uma entrega de cestas básicas, participei de, entendeu? Mostre algo diferente. Eu sou esportista, cara, sou esportista, jogo bola. Faça isso, faça diferente na sua vida. Não vamos fazer apologia a criminosos e a organizações criminosas. Vamos fazer apologia a coisas positivas e que tragam algo também positivo para nossas vidas. Tá aqui, ó, Ricardo Vélez Rodrigues. Olha, da Guerra à Pacificação, uma escolha colombiana. Uma escolha, tudo é escolha nessa vida. Ricardo Vélez Rodrigues, ele fala, destrincha perfeitamente como é que funciona essa questão da propaganda e apologia a organizações criminosas, certo? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. E eu queria fazer essa indicação aqui de leitura, Manifesto do Partido Comunista, Friedrich Engels, Karl Marx, certo? Manifesto do Partido Comunista. Pessoal, você pode perguntar, Gil, você acabou de falar mal aqui vamos dizer assim, da esquerda, porque a esquerda, né, segundo o Ricardo Vélez Rodrigues, né, alguns partidos de esquerda fizeram parte da estruturação das organizações criminosas na Colômbia. Pessoal, veja só, isso aqui, esse livro, Manifesto do Partido Comunista, você precisa entender, tá certo? Mesmo eu sendo um conservador, ok? Eu tenho que entender sobre o outro lado para poder falar sobre ele. E eu já reli esse livro do Partido Manifesto Comunista, né? Do Karl Marx, do Friedrich Engels. Já li algumas vezes e eu sei que isso aqui é tudo dos caras. Isso aqui não se realiza não, pessoal. Isso não se realiza. O que esses caras, eles colocam aqui, eles tentam ludibriar, né, as nossas perspectivas, tá certo? Então, isso aqui, tudo que eles colocam aqui no livro deles, eu não concordo, tá certo? Mas como falar do outro lado, do socialismo, do comunismo, se você não entende, se você não leu nada a respeito do comunismo? Então, aqui, ó, já li, viu? Li 3 vezes e eu entendo e sei que isso que esses caras pregam aqui não se realiza, tá certo? Não tem como se realizar, ok? Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço, obrigado pela atenção de vocês. E você que deseja fazer uma doação para o nosso canal, como eu falo constantemente, vai ficar na descrição do vídeo minha conta, banco, tá certo? Tudo organizadozinho. Você que queira fazer uma doação, se sinta à vontade, nos ajude, tá certo? Para que possamos melhorar nosso canal, comprar equipamentos e adquirir mais e mais benefícios para o canal Papo de Administrador. Então é isso aí e um forte abraço para todos.